Bem-vindos em mais um ContaCast, o podcast de contabilidade e negócios aqui da Contabyte, sempre trazendo convidados muito especiais de relevância no mundo contábil e no mundo empresarial. E hoje, um cara que é muito especial, um cara que eu passei a admirar, um cara super legal, meu colega de sócio de Fire Club, meu colega de influenciadores. O cara veio de longe, veio de Salvador, Bahia, é o maior contador de restaurantes do Brasil. Seja muito bem-vindo, Paulo Neto, meu amigo, obrigado aí. Obrigado, Robinho, pelo convite, você que está nos escutando aí, que está nos assistindo. Muito bom estar aqui com uma pessoa tão inspiradora como o Robinho é também. E é um cara que tem uma energia, um magnetismo muito legal. E é óbvio, receber um convite desse para mim é uma honra. E eu viria de Roma, quanto mais de Salvador, para estar aqui com você, batendo esse papo com essa galera incrível que te acompanha também. Legal, Paulo. Assim, acho que a reciprocidade acho que é mútua, né? Eu sempre admirei o povo pernambucano e o povo baiano. Já falei isso para você, né? Porque para mim são estados de celeiros e grandes gênios da literatura, economia, de tudo que você pode imaginar, políticos do Brasil, né? E de grandes contadores. A gente frequenta cada vez mais eventos nacionais e tem lá sempre você representando a Bahia, o Samuel Modesto representando o Pernambuco, né? E que traz pra gente muito conhecimento e muita energia, né? O Brasil é um continente, né? E cada estado é um país, né? Mas a gente tem um DNA muito forte, né? Realmente, a gente até brinca que baiano não nasce, estreia, porque tem muita gente incrível na Bahia. Eu tenho muito orgulho de ser baiano, tenho muito orgulho de ser nordestino. E poder ter gente boa que tem no Brasil inteiro, né? Mas é sempre bom juntar o que é bom, né? Sim. E quando a gente junta o que é bom, a gente consegue, com o poder dessa energia, expandir ainda mais o conceito. E você é um cara incrível também. Legal, Paulão. Antes de você se apresentar, né? Vamos falar. Paulo Neto. O Paulo Neto hoje é o maior especialista, o maior contador do Brasil em restaurantes. Por que você hoje é esse cara? Fala um pouquinho para quem está assistindo a gente. O que você faz para os restaurantes, o que você muda na vida desses empresários, né? O que o Paulo Neto para esse segmento empresarial, principalmente esse pedaço da economia, que é relevante, né? Robinho, eu nasci numa cidade de interior, né? Uma cidade na época tinha menos de 100 mil habitantes, e a minha brincadeira era de ser dono da cidade. Porque na minha cabeça de criança, se eu fosse dono da farmácia, eu não ia pagar remédio. Se eu fosse dono do mercado, eu não ia pagar. Se eu fosse dono do restaurante, eu não ia pagar comida. Mas você estava perto de Salvador? Você fica no Recôncavo Baiano, né? Santo Antônio de Jesus fica a 200 quilômetros de Salvador. E aí eu já brincava de ser contador, porque eu tinha um tio, Robinho, um contador, e eu via a relevância dele nos clientes dele, o que ele fazia para os clientes dele, e eu achava incrível, né? Então eu escolhi fazer contabilidade com esse papel, de apoiar o empreendedor. O empreendedorismo me move, né? E como foi que a gastronomia chegou, né? A gastronomia é um dos negócios, Robinho, que não tem barreira de entrada. Você vai fazer uma clínica odontológica, você sempre tem que ser dentista. Você vai fazer uma construtora, você tem que ser engenheiro. Um restaurante não tem uma barreira de entrada. E por isso é o setor que mais sofre, né? A gente tem aquela estatística do Sebrae que 80% das empresas não sobrevivem a 5 anos. Quando a gente vai, Robinho, para um número restaurante, eu vou te trazer uma estatística aqui de São Paulo, né? Não sobrevive há mais de 2 anos 90% das atividades de gastronomia abertas, né? Porque são negócios que são vulneráveis a questões econômicas, né? Só que foi lá no restaurante, no meu primeiro cliente de restaurante, que eu decidi me especializar em restaurante, porque eu vi que também lá tem os empreendedores mais incríveis que eu conheço. São pessoas que são gênios, são artistas, que têm uma alma, que amam servir, que amam construir e se movem pelos clientes deles terem prazer. A gente atende um médico que ele sai do plantão cirúrgico e vai para o hospital e vai para o restaurante, e as pessoas falam, cara, você está 12 horas na cirurgia, ainda vem para o restaurante? Aí ele fala uma coisa que virou minha chave. Lá no hospital a gente convive com muita dor. Aqui as pessoas vêm para se alegrar. Como é bom ir para um negócio que a gente ajuda as pessoas a confraternizarem. E aí isso me encanta no restaurante, a necessidade do segmento, que é muito peculiar, né? Um restaurante, Robinho, ele é uma indústria, que ele transforma, ele é um comércio, porque ele vende e revende, e ele também é serviço, porque hoje em dia tudo é experiência. Então, um negócio que é comércio, serviço e indústria no mesmo lugar, com uma equipe de staff que não é preparada, porque como não tem barreira de entrada, as pessoas começam no restaurante e aí vão se desenvolvendo, não tem um preparo.
É um negócio que eu falo assim, é um mar de oportunidade de poder ajudar esse pessoal a não só ser feliz no negócio que eles fazem, não só fazer os outros felizes, não só fazer o cliente feliz, o fornecedor feliz, mas eles terem o equilíbrio tendo resultado financeiro. Então a nossa meta é fazer com que todo dono de restaurante tenha lucro, e é isso que a gente trabalha. A regra é que a margem de lucro de um negócio de restaurante é 8%, né, a margem média. Nós não acreditamos nisso. A gente acredita que tem que ser no mínimo de 15% a 20%. E a gente trabalha para que o cara tenha esse retorno, né? Que ele ganhe o dobro do que o mercado ganha. Cara, então, isso que é legal, né? A ideia, o nosso propósito de quando nós criamos o ContaCast era trazer pessoas de relevância na sociedade no sentido do propósito de mudar a vida, né? Então, você muda a vida de muitas pessoas. Porque, primeiro, assim, ó, você falou bem, eu acompanho bastante isso também. 90% das empresas e restaurantes, eles morrem em até 2 anos, né? Porque falta gestão, né? O cara tem um sonho, ele cozinha bem, mas quando ele chega lá, ele não sabe tratar com o banco, comprar direito com o fornecedor. E aí você tem todo o diagnóstico aí que faz o cara sobreviver, né? Porque acaba sendo os mesmos erros, não é isso, Paulo? Parece ser até um pouco louco o que eu vou falar, mas o que menos importa é a comida. O que menos importa no negócio de restaurante é a comida. Porque a comida é uma parte muito pequena. Ela tem que ser boa, porque se não for boa, você não volta. Eu concordo com o que você vai falar. Né? Ela tem que ser boa, porque se for boa, ela não volta. Vou até me falar uma coisa depois que você vai falar. Eu concordo. Mas, assim, se a comida for boa, e aí não tem ingrediente para fazer a comida, porque não teve uma visão logística de compras de estoque, a precificação não foi certa, o atendimento vai ser prejudicado, o atendimento não é bom, você pode ter a melhor comida do mundo. Se a experiência não for boa, se não bater, né, não dá match, não dá fit com a expectativa do cliente, a melhor comida do mundo não vai ter sucesso. Porque muito diferente do que a gente, esteticamente, nós somos mais gordinhos porque a gente gosta de comer, não é isso? Não? Eu gosto de comer bastante, mas hoje, eu falo isso para os meus amigos, às vezes convido amigos para ir em restaurante de São Paulo, com a família, etc. Às vezes elas falam, mas lá é muito caro. Mas você não está comprando a comida, né? Você está comprando a experiência de você ir lá, né? De ter aquele garçom que vai te tratar diferente, de você comer com um talher diferente, de você ver pessoas produzidas ali arrumadas, né? A mulherada com cabelo bonito, os caras bem arrumados. Isso te leva para uma experiência, para um outro estágio que não é a comida, né? É a experiência de estar num... É o que o pessoal fala, ó, eu nunca fui. Eu até... Você deve ter ido. Terraça Itália em São Paulo. Terraça Itália, as pessoas gostam de ir lá. Eu não vejo as pessoas falarem da comida, mas eles vão lá por conta da experiência. Da visão ali do alto de São Paulo. Robinho, né? Tudo é experiência. Você empreendedor em outra área, tudo é experiência. Se eu te perguntar assim, Robinho, tô vendo aqui, você é um cliente da Apple, né? Como eu também sou, né? A Apple, ela é incrível em inovação, em tudo que ela faz. Mas, Robinho, me fala uma coisa. Você... tem uma experiência marcante de ir numa loja e comprar? Foi extraordinário. Eu fui na loja assim, foi extraordinário. Dificilmente não, mas se você teve um problema com a Apple, você viu que empresa incrível, como ela trata o problema. Então a experiência, ela é marcante, não é no que é comum. É comum, vou para um restaurante, eu quero comer uma coisa boa, mas como isso vai ser servido, no momento que vai ser servido, você vira a estrela do restaurante. A gente divide restaurante em 2 tipos de negócios, né? A comida de subsistência e a comida de experiência, né? A comida de subsistência é a quentinha, é o que você pede, você tem que comer para se alimentar, para se manter dia a dia, vivo. né? Ela não tem muito valor agregado porque ela mata a sua fome, né? Mas porque não é experiência, você está comendo para matar a fome, né? Mas quando você vai para um negócio de comida de experiência, Robinho, e aí é sensorial. Você mata a sua fome física, você mata a sua fome social, você mata a sua fome de autoestima, você mata a sua fome de se relacionar, você brinda um momento, né? Então os 5 sentidos fazem sentido, né? Porque o cheiro do restaurante importa, a textura de onde você pega importa. Você falou do talher, do guardanapo, né, da mesa, tudo, né? O toque importa, o cheiro importa, o paladar importa, o visual importa. Se tem uma música ambiente ali. Tudo importa. Então você é exposto aos 5 sentidos, né? O aroma importa. Então é esse que é o conceito da experiência. E quando a gente vai, a gente tem essa visão assim, poxa, é caro eu pagar R$100 num corte de carne. Só que você já comprou essa mesma carne, essa mesma qualidade,
quanto é o quilo, é mais barato, óbvio. Só que você vai tratar essa carne. Sim. De 1 quilo que você compra, você tem uma perda ali na cocção e no tratamento. Vai limpar ela, vai E deixar isso ela, tem que virar né? preço, porque Sim. senão o cara troca dinheiro. Sim. Né? Eu tô falando aqui, a média dos negócios, Robinho, é de 8% de lucro, então não é caro. Não é que é caro comer fora. É de fato muito caro comer. A comida é muito caro, né? De forma geral. E o cara tem um insumo que é hiperperecível, que ele não vende, tem que jogar fora. E isso tem que ser precificado, porque ele tem que ter elementos frescos, tem que ter hortifruti fresco, porque tudo isso faz parte, né? Então, quando você vai para um prato, num prato ali não tem só 100 gramas, 200 gramas de proteína Tem e toda uma carboidrato, tem logística, uma tudo, experiência exatamente, além da agregada num experiência. prato. Exatamente. Mas o Paulo, sabe que assim, o que me chama muita atenção de você é que uma coisa que a gente acaba se conectando com as pessoas, né? E a minha conexão com você partiu do seguinte: eu tava lá um dia lá com você, Paulo Neto, contador dos restaurantes, né? E comecei, aí eu parei para pensar, falei assim, porra, mano, restaurante, velho, se a gente pegar aqui minha região, quantidade de restaurante que tem. E aí tem uma outra pesquisa aí não é do Sebrae, mas é uma pesquisa acho que é do CAGED, que diz o seguinte: não, é do Sebrae mesmo. De cada 10 empregos gerados hoje na economia no Brasil, 7 Perfeito. empregos são gerados nas micro e pequenas empresas. E aí, no meu entendimento, na minha visão de negócio, que aí é onde a gente se conecta. A gente se conecta por conta que a gente é um contador, nós somos contadores, mas nós somos mais do que isso, especialistas em negócios, né? Exatamente. A contabilidade é a nossa formação, mas a gente se especializou em negócio e a contabilidade é uma coisa necessária para o empresário, mas quando você junta a tua experiência de negócio com a contabilidade, essa experiência que a gente propõe aqui na Contabyte, você propõe no seu escritório, leva a entrega um conteúdo bom para os empresários. Mas assim, eu tenho certeza que já parou para pensar, mas eu estou falando até para despertar a cabeça das pessoas que estão nos assistindo. Meu, desses 7 empregos gerados nas micro e pequenas empresas, boa parte deles é gerado nos restaurantes, né? Perfeito. Porque tem uma rotatividade grande, a gente percebe, Exato. de entrada e saída de funcionários. Que é o primeiro emprego de muita gente. De muita gente, mas também é um emprego que vira um emprego da pessoa, a pessoa se apaixona em cozinhar, trabalhar, Isso. etc. Se a gente pegar aqui os restaurantes Suzano, os mais antigos, os garçons são os mesmos Exato. de 20 anos atrás. Em São Paulo também acontece muito disso. Então, eu acho que também você tem esse sentimento também, né, de quanto você está ajudando o empresário a manter pessoas empregadas na economia. Quantas famílias? Quantas são... famílias? Você tem... É uma pergunta besta, mas você tem essa percepção? Você... Robinho, eu sei que você tem, mas eu queria saber essa experiência tua. Robinho, a maior arma de transformação social chama-se empreendedorismo. O empreendedorismo, ele nasceu para transformar as pessoas, para tirar as pessoas. A gente voltar lá, né? Você é um estudioso. A gente vê assim, onde é que os burgos aparecem, né? Na estrutura feudal, onde os nobres eram nobres e morriam nobres, né? Não tinha uma mobilidade social. Quantas pessoas, né, que você vê aqui, não são seus clientes, né? Como eu tenho lá, pessoas que tinham tudo para dar errado na vida, empreenderam e transformaram, e hoje geram empregos, e hoje transformam vidas, né? Economia é forte, Robinho, quando as empresas são fortes. Então, o maior trabalho de ferramenta social que a gente tem dentro do nosso negócio é providenciar com que os nossos empresários sejam mais fortes cada vez mais, para gerar cada vez mais emprego, porque o melhor programa social que existe é a pessoa ter um dinheiro no bolso, na conta, para poder ter dignidade, de levar a sua família a ter um conforto, a ter uma situação de tranquilidade, né? Então, eu tenho essa visão. O empreendedorismo é que move o mundo. E é por isso que a gente é apaixonado, porque a contabilidade é a linguagem universal dos negócios. Vou te complementar numa outra visão que eu tenho. É o empreendedorismo, mas eu concordo com você plenamente. O que transforma as pessoas é a educação. Exato. E aí nós somos professores, tivemos a experiência de ser professores universitários, e aí eu percebi muito na universidade que a educação transforma a pessoa. Eu vi muito aluno chegar de um jeito ali, e de repente o cara se transformar, né? E o emprego gera dignidade. A educação transforma o emprego da dignidade para a pessoa, né? Então, o cara empregado ali, ele leva comida para casa, ele leva dignidade para a família, e do emprego do pequenininho para o mais alto. O mais alto ele vai viajar para fora do Brasil, vai comprar o carro dele, né? E aí depende da pessoa se transformar cada vez mais, né? Exatamente. A educação transforma, mas é uma transformação permanente. É porque o nível de desenvolvimento de qualquer área da nossa vida é o desenvolvimento pessoal, né? Então, as pessoas elas precisam se desenvolver, elas precisam estudar. E a educação é a mola propulsora dessa transformação, né? Então você pode
Eu falo assim, vamos combinar para a gente ir para Salvador. A gente pode ir de carro, a gente pode ir de avião, a gente pode ir de ônibus, a gente pode pegar um barco e ir de barco, a gente pode ir de várias formas. Vamos chegar a Salvador, só que uns vão chegar mais rápido, uns vão chegar melhor, outros vão chegar... Eu posso fazer uma viagem de 2 horas e 5 minutos, de São Paulo a Salvador, como posso fazer uma viagem de mais de 24 horas se eu for de carro. Então, o caminho, o ponto é o mesmo, né? O caminho que transforma. E a educação... E aí que é uma chave, Robinho, para os contadores que estão assistindo, né? E os empresários, né, que estão assistindo, que se o contador não for um formador, não for educador, você está numa contabilidade errada. Porque se a contabilidade é uma ciência, se a contabilidade é a linguagem universal dos negócios, nós temos que entender que toda empresa de contabilidade é uma empresa de educação. A gente forma os empresários. E quanto os empresários são a contabilidade mais forte, os empresários são mais fortes, porque a gente assume esse papel, né? Toda empresa, Robinho, ou ela é de tecnologia ou ela é de educação, querendo ou não, né? Você vai numa loja de roupa, se eu for lá só pegar, não vai estar fadada a fechar essa loja de roupa. Que eu vou lá, pego e saio. Mas se eu vou lá, tenho um atendimento consultivo, a pessoa me ensina a vestir, te mostra a necessidade que eu nem tenho que ter, eu educo o meu cliente, pô, aí ele, a mesma coisa é uma academia, a mesma coisa é um restaurante. Então, se eu educo o meu cliente a comer bem, ele vai comer bem. Então, toda empresa, no final das contas, é educação. E a contabilidade, especificamente, é de muita educação, porque nós somos o profissional nexialista, né? Tem 3 tipos de profissional. O generalista, que sabe um pouquinho de cada coisa. A gente tem o profissional especialista, que sabe muito de uma coisa só. E a gente tem o profissional nexialista, que sabe onde encontrar as respostas. Aí que eu vejo, a contabilidade é esse profissional nexialista, que sabe onde encontrar as respostas. O empresário vem com a dor, a gente vem aqui conectado, entendendo o nosso papel social, vamos encontrar as respostas. Nós somos contadores especialistas em negócios, né? Exatamente. Acho que a gente estava falando nos bastidores aqui, a gente conversa bastante, tem conversado bastante, né, Paulo? E aí a gente estava falando sobre a educação do ensino superior, né? E a gente estava falando da educação corporativa, né? Que é uma coisa que você hoje, você tem trabalhado isso, né? Isso. Eu também tenho trabalhado. E que as pessoas têm buscado bastante, né? Porque perceberam que não adianta eu ter lá boas tecnologias, não adianta eu ter lá até bons funcionários, mas se eu não treinar, se eu não me capacitar, a deixar aqueles funcionários melhores, a criar processos, a vender na internet, né? A gente tá participando de uns eventos juntos aí, a gente tá falando muito de experiência, né? Exatamente. A gente até pulou já, né? A gente não fala mais de tecnologia, processos, pessoas, cultura, acho que nós superamos isso na nossa fase, né? Essa fase. Nós estamos na fase da experiência, Exatamente. né? O que a gente pode levar de experiência para quem trabalha com a gente? Porque pro cara também trabalhar com a gente, pra gente atrair, ele tem que entender que ele tá na Contabyte ou tá na tua contabilidade, que você pode falar que é anexo, né? Anexo, contabilidade. As pessoas vão procurar trabalhar com a gente pela experiência de estar com a gente e os clientes vão procurar a gente também porque eles querem ter uma experiência de negócios. Cada vez mais, Robinho, isso é claro, né? Nós somos um elo, né? Então, a gente quer conectar pessoas boas para trabalhar para pessoas boas, né? E a gente faz isso através de uma cultura corporativa muito forte e entendendo que tem um valor lá no Anexo, né? A gente tem alguns valores e tem um que é muito interessante, que eu copiei da Mercado Livre. Eu tive na sede da Mercado Livre em 2015 ou 2016, não lembro, eu fiquei impactado com a melicidade, né? Que é literalmente uma cidade, aquela sede do Mercado Livre que fica aqui em Osasco. E lá tem um valor que eles dão mais referência, que é beta contínuo. E o que é ser beta contínuo? É entender que nós somos a versão beta, a gente não está pronto. Vai vir uma versão melhor ali. E a gente tem que buscar essa versão melhor ali. Então, se o que a gente entrega hoje a gente acha que é bom, o que a gente faz nos trouxe até aqui, mas não vai garantir que vai nos levar até o próximo nível que a gente precisa ir. As coisas mudam, as dores mudam, tudo muda e a gente também precisa mudar e evoluir. Sim, acho que a evolução é constante, né? A gente tem que buscar a evolução de forma constante. Mas fala um pouquinho para mim, Paulo. Fala um pouquinho agora de propósito mesmo, a gente primeiro falar do que a gente consegue entregar para as pessoas e agora falar do nosso negócio. Fala um pouquinho da Nexo Contabilidade. Pronto. Até para quem está aqui assistindo a gente, quer montar um restaurante, que tem, né, procurar você para... Né? Perfeito.
Hoje a gente chama Hub Nexo, né? Porque a gente entendeu que a gente é um hub de soluções, né? Então, a Nexo ela nasceu como empresa de contabilidade, né? Ela já vai fazer esse ano 12 anos, né? E durante esse tempo a gente... Contabyte faz 10 anos agora, em legal. abril. É muito legal. Foi um marco muito importante, né? Eu posso até depois contar, né? Como foi a festa de 10 anos da gente, que foi muito interessante. São marcos que são importantes serem levantados. Então, muito parabéns por isso aí, né? Num país que as empresas não sobrevivem há 5 anos, você chegar né? a 10 anos é um marco muito importante, precisa ser comemorado. A Nexo, vai fazer 12 anos agora. Ela nasceu na necessidade da gente entregar uma contabilidade muito mais próxima do cliente, né? Era sempre aquela questão, a gente atender o físico para depois atender o cliente. E eu falei, não, essa lógica não está certa. Eu atendo o meu cliente, eu atendo o físico também, mas eu atendo o meu cliente. Nosso objetivo é atender o cliente na linguagem que ele entende, né? E a gente já nasceu com essa visão nexialista de conectar, né, a necessidade à solução que vai resolver aquela necessidade, né? Hoje a Nexo tem quase 90 colaboradores, a gente tem mais de 1.100 clientes na nossa base, né, de clientes, e a gente hoje não é só contabilidade, a gente hoje faz a contabilidade, a gente faz a controladoria, né, que a gente chama de inteligência empresarial. Caramba, 90 funcionários? 90 colaboradores? A gente tá chegando a 90... A última contagem, eu faço de contagem de evento em evento. Eu tinha 86, né? Mas essa semana entrevistei 3. Então a gente está próximo dos 90 aí. E só de tecnologia, Robin, a gente tem 9 pessoas. Então a gente tem 90 porque a gente tem muito robô trabalhando pra gente. Se fosse depender de braço humano para fazer tudo que a gente faz, a gente já teria passado de 100 com certeza. Sabe que aqui na Contabyte a gente tem aplicados dentro da Contabyte 30 tecnologias essas tecnologias de mercado, né? Mas a gente conversando no Fire, conversando nos eventos, a gente percebe que a gente tem que começar a desenvolver as nossas tecnologias ali. Porque são necessidades pontuais. A gente tem 35. Acho que 35 sistemas de terceiros contratados e 15 robôs internos que a gente fez. Que vocês criaram. É uma loucura. Por quê? Porque, vamos lá, eu tô falando isso, né, para mostrar assim, outro nível. Que a gente tem... É outro nível. A gente tem funcionário para entregar o serviço para o cliente, né? Mas vamos dar um exemplo. A gente conecta, Robinho, o PDV do cara, do dono do restaurante, com a informação que vem da contabilidade, com a informação que vem do fiscal, a gente conecta tudo isso num BI. Então, esse BI tem uma equipe de tecnologia para essas integrações funcionarem, né? Elas que é importante. Serem produzidas e entregues em tempo real, né? Perfeito. E na contabilidade, a gente não tem um fornecedor que entregue tudo, né? Então, a gente tem vários. Você falou que tem 30, né? A gente 30. lá tem 35, né? Você deve ter mais que 30. Você não deve ter contado o Microsoft, todas essas coisas. Sem contar então, você vai ter, com certeza, o meu do 35 que a gente está muito próximo, muito ordenado, né? Então, para conectar tudo isso e se usar da melhor forma, a gente precisa criar conexões, né? Então, vamos dar um exemplo. A gente tem um sistema lá que é de terceiro, tudo que está pronto, a gente é melhor contratar do que fazer, porque é muito caro a tecnologia, né? Então, tem um sistema lá que captura a nota fiscal. Só que eu quero entregar para o cliente não só a captura da nota fiscal, eu quero entregar para o cliente essa nota fiscal num sistema que ele veja por categorias e compare com o orçado. Então eu tenho que criar um sistema para fazer isso. Quanto ele comprou de arroz, quanto comprou de feijão, quanto comprou de hortifruti, quanto comprou de mercearia, quanto comprou de proteína. De quem comprou mais. Quanto deveria ter comprado, de quem comprou mais. Se o que ele está comprando, que é muito interessante que a gente faz isso lá, eu compro filé mignon. Tá quanto? Eu estou pagando uns R$79 no filé mignon. Aí eu aponto para ele que tem gente comprando de 60 e tem gente comprando de 90. Você já consegue encontrar lá. E quem é o fornecedor. Então eu não tenho isso pronto numa tecnologia de terceiro. Então eu tenho que criar Mas você faz isso automações. Hoje? A gente faz isso hoje. Porra, aí eu tenho que criar automações. Por isso que a gente tem essa quantidade de robôs. Eu falo que é mais que contabilidade, cara. Aí a gente tem lá uma tarefa repetitiva que, graças a Deus, está acabando, que é a GFIP. Então a gente tem um robô, e o robô faz. Tudo que é passo a passo a gente pode fazer, né? E é pra gente usar o humano para fazer o que o humano tem que fazer, que é pensar. Né? O humano faz, o robô faz, o humano pensa. É a nossa filosofia aqui, o humano tem que pensar, né? Por isso que a gente tem esse time robusto. E hoje a gente oferece mais do que contabilidade. Como eu falei, contabilidade, a gente faz a terceirização da controladoria, acompanhando os números estratégicos, orçado realizado. A gente entra realmente na parte estratégica do negócio, né? Eu falo que eu sou enxerido. Eu me meto até em dar opinião no prato. Eu só não cozinho e não atendo, mas eu dou opinião no prato e no atendimento. Você conhece tudo, né? E a gente tem também lá uma consultoria de resultado, que quando a gente mostra na controladoria que o cara tá errando sempre no mesmo item, a gente tem uma equipe que vai lá ajudar ele a mudar essa realidade que a gente chama de consultoria de resultado. Quer dizer, por isso que as empresas sobrevivem com você lá. Né? Quer dizer, elas acabam sobrevivendo
e depois tendo performance para começar a ganhar dinheiro e aumentar o lucro. Né? E Robinho, o que acontece, eu vejo muito, né? Aprendi isso muito com. Que meu professor são os meus clientes, né? O que fulano faz dar certo, né? A gente pega e aplica para os demais. A gente criou uma filosofia de gestão, de entender assim, como é que um restaurante dá certo. A gente criou uma filosofia de gestão, onde eu tenho que olhar, o que é que eu não posso abrir mão, o que é que eu não posso me iludir. Porque muita gente ilude, Robinho, e por isso é que quebra, muita gente se ilude com um indicador, que é faturamento. Só que faturamento é vaidade. Eu falo isso sempre. Também. Lucro é sanidade. E caixa é rei. Então, qual é a nossa filosofia de gestão? Garantir resultado com fluxo de caixa positivo, né? E um faturamento real, não um faturamento imaginário. Né? Vamos aproveitar para fazer um corte. Fala aí a sua definição. Faturamento. Faturamento é vaidade, lucro é sanidade e caixa é rei. Né? Quem manda tem que ter dinheiro para investir. Em restaurante não tem como esperar. O ciclo financeiro de restaurante depende de ter dinheiro. Né? Muito restaurante quebra porque vende no final de semana. Caiu as vendas, a conta da semana, não tem dinheiro para pagar. Para comprar um insumo para colocar no prato. Exatamente. Lá, né? Aí você chega no restaurante, pede um prato, hoje não tem. Hoje não aí afeta o faturamento. E aí afeta o faturamento, o ciclo. Não, é onde tira a credibilidade, né? O cara fala, pô, vim aqui só para comer. Já aconteceu o meu. Pô, vim aqui só para comer tal prato. Não tenho prato hoje. Falei, eu já conheço de negócio. Tem algum problema interno na gestão. E sabe aí, qual é a né? questão? Que é uma filosofia de gestão também da gente, né? Que a gente incute nos nossos clientes, tome decisão com base em dados e não em feeling. Você fala porque isso. tudo aplica, depende. Sai quantas... Eu lembro de um cliente, né? Porque a gente vai nesse nível. Eu lembro de um cliente que a gente estava na reunião e acabou Coca-Cola. Um cliente que vende muqueca. Né? Muqueca é uma comida com azeite que automaticamente o psicológico vai na Coca-Cola lá, né? É necessário, né? Para desopilar ali na hora, né? Como é que não tem Coca-Cola? Eu vou mandar o cliente tomar com suco de mangaba. Não funciona, né? Tomar com água, não suco funciona. De laranja, não vai dar certo, né? E acontece, aí eu saí. Quantas Coca-Colas eu compro? Compre tanto. Por que tanto? Porque a gente tem que saber fazer a pergunta certa, né? Estava numa aula de chat de usar a inteligência artificial, a questão não é a inteligência artificial, é saber dar o comando certo, as perguntas saber certas. Fazer a pergunta certa. É a pergunta. Perguntei por quantas? Por quê? Porque sempre compra? Todo dia não tem mesmo faturamento, por que sempre compra isso? Vai lá, puxa nas últimas 3 sextas-feiras, uma sexta-feira, nas últimas 3 sextas-feiras, nos últimos 3 finais de semana, qual foi a média de Coca-Cola que vendeu? Então ele mandou comprar 60 e vendia 20. Ou seja, o povo estava tomando Coca-Cola, não é possível. Então não precisava dos 60. Mas depende. Mas tem uma coisa que você estuda, né, que é a estatística. Depende, mas existe uma regra. Existe uma mediana. Existe um valor que vai nos dar uma segurança. Toda pergunta cabe, depende. Quantos pratos de filé a poivre sai aqui no restaurante? Claro que depende. Depende se o cliente chegar, depende do tipo do cliente, depende de tudo. Do dia, mas se tá em calor, geral, frio. exatamente, mas em geral, X, no máximo X, no mínimo X. Então vamos ter um estoque de segurança para que nunca falte, porque é chato demais a experiência. O cara sai de casa para comer um polvo. Porque faltou planejamento. E aí faltou. Ali. É muito ruim isso. Cara, eu acho que eu concordo com você em tudo que você falou. A gente tem que ter diagnóstico em tudo. É base de dados, trabalhar essa base de dados e aí ter estatística. Quando que eu vendo mais determinado prato, quando que eu vendo mais contabilidade, quem está errando mais tal coisa. Perfeito. Trabalhar com esses números que a gente consegue, então, com esses números até... E aí usar a tecnologia a nosso favor. A gente vamos lançar no mercado, falando em primeira mão isso aqui para você, Robinho, porque eu lhe considero muito. A gente está criando um assistente de inteligência artificial para fazer análise do tipo. Cara qual é o perfil do cara que pede polvo, pede o que com polvo, quantas vezes vai, para isso dar cada vez mais assertividade, inclusive munir nossa equipe de vendas de fazer uma venda sugestiva e um cardápio mais azedado. Era uma pergunta que eu ia falar para você. Então, assim, você usa muito o chat GPT ali, inteligência artificial no teu negócio? A gente usa aqui. Muito. E não só o chat GPT, né? A gente usa várias inteligências artificiais e a gente tem a nossa própria, inclusive, que é que faz a divisão dos itens lá, essa comparação que a gente criou. E é necessário fazer isso, né? Mas a gente sabe que a ação humana é fundamental. Na pergunta ali pro chat, né? Não só na pergunta, como na tratativa das coisas. Porque imagine, por que a gente roda um assistente para analisar esses dados? Porque eu faço análise e demoro 4 horas para fazer. O assistente faz em 4 minutos. E eu analiso o que ele analisou e tenho um destravar de criatividade, porque eu não estou perdendo tempo, tabulando nada, olhando planilha. Eu fico aqui formulando as hipóteses e chego para ele e falo, assistente, e se eu tirar
esse prato? Qual é o impacto financeiro que isso pode dar? E qual que pode substituir? Qual é o perfil que tem? Sabe? São dados que hoje, né, o maior petróleo do mundo são as informações, são os dados, né? E, na verdade, os dados é o petróleo. Mas você compra petróleo no posto de gasolina? Não, você compra gasolina, você compra diesel. Refinado. Então, a questão não é os dados. Muita gente tem dados. A contabilidade tem dado demais. Sim. O problema é a gente transformar os dados em informação. Você sabe que assim, ó, eu virei tão amigo do chat que é o seguinte, eu acordo todo dia de manhã, depois que eu leio meu jornal, eu leio a Folha, Estado, o Globo e o Valor Econômico, para mim ter uma perspectiva de como está andando a economia. Porque eu penso assim, ó, não tem como eu pensar em contabilidade de negócio sem entender o mundo econômico. Perfeito. Aí o mundo econômico passa em quais empresas estão quebrando, quais estão tendo maior lucratividade, a fome do governo em arrecadar mais. É repertório, Robert. Repertório. A gente pegar esse contexto. Não adianta eu só achar que eu tenho que analisar o que está dentro das 4 paredes aqui da Contabyte se a gente esquecer do que está fora. Mas o chat, ele já virou meu instrumento do dia a dia. Então, assim, tem trabalhos que eu demorava, tipo ali, relatórios de auditoria, relatórios de diagnóstico, etc., que eu demorava, às vezes, 4, 6 horas, até um dia inteiro para fazer, que eu faço hoje em 30 minutos. Perfeito. Né? Esse conversa com o chat, conversar bonitinho com o chat ali. Né? Eu vou te dar, a gente tem uma inteligência artificial chamada Mônica. Até não tô ganhando nada, mas eu vou te indicar aqui, para quem tá assistindo. Ela faz uma coisa interessante pra gente, né? Porque como eu falei, é muita notícia que tem. A quantidade de notícia que tem em horas era o que as pessoas tinham uma vida inteira. Uma vida inteira. E ela faz esse resumo para você ler o que é importante. Então, ao invés de você ler o Valor e o Folha, já pede o que eu vou ler, o Valor e o Folha, o que é que está de consolidado disso aí, ela já te dá uma sinopse. Por quê? Para você decidir, eu vou ler primeiro esse, eu vou complementar a matéria com o de cá, e não, né, eu ganho uma velocidade absurda na leitura com isso daí, porque eu leio também, aí ele vai lá, no Valor tem a mesma notícia que tem no Folha, que tem a mesma notícia, ele traz as 3 coisas consolidadas, e você está lendo e tá tendo acesso ao conteúdo. Já comprei sua dica, vou utilizar, porque é o seguinte, ó, o que acontece? Eu falo que eu leio os 4. Obviamente que eu não consigo ler os 4. Então eu leio folheando, no iPad, vou folheando ali no iPad, perfeito. Printo a foto, coloco no Trello. Ali, leitura importante. Eu vou ler aquela... A Mônica faz isso pra você. E com o tempo ela vai vendo o que é importante pra você. Porra. E ela... Sabe uma coisa que a gente faz? Contigo, já vou usar, a gente, toda sexta-feira, né? Inclusive, você que é dono de restaurante tá os clientes aqui, Robinho, seu e você que é dono de restaurante está assistindo, se quiser, a gente disponibiliza o acesso, a assinatura na nossa newsletter. Toda semana a gente manda, toda sexta-feira a gente manda. Conteúdo só para restaurantes. No mundo. Porque a gente consegue fazer isso graças à inteligência artificial. Isso faz uma diferença. O que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo na Europa, tudo isso a gente compila e sexta-feira vai de manhã com a posição do que vai ter inflação, para o cara se antecipar, compra o peixe, a tilápia está subindo. Então eu posso comprar tilápia, filetar, ultra congelar, para manter a mesma qualidade do frescor. Já tá avisando o cara antes ali que tá subindo ali para ele trocar o cardápio dele. As tendências de inflação, a gente avisa as tendências de consumo no mercado, as movimentações das grandes operações, que é que tem mais acesso à informação, né? O que está acontecendo no mundo. Tudo isso a gente toda sexta-feira compila e faz com notícias do mundo. Eu fui numa feira em Chicago, né, que é a maior feira das Américas, que acontece agora em maio. E é um negócio gigantesco, né? E eu voltei de lá com tudo conteúdo. O que é que tá acontecendo nas Américas? Peguei tudo conteúdo. Só que eu não dava conta de ler tudo que eu tô recebendo, de tudo que tá acontecendo, né? Das franqueadoras, das grandes empresas, né? Nos Estados Unidos tem uma diferença muito grande no Brasil, que o modelo de crescimento não é tanto por franquia, são redes próprias gigantes. A gente no Brasil tem 5, se contar, de food service, que são grandes, né? Própria, né? Tem Madeiro, o Outback, né? Coco Bambu, mas a gente conta de dentro 5, companhia tradicional no comércio, que tem multimarcas, né? A gente conta McDonald's, Arcos Dourados, a gente conta 5, 6, no máximo 10, né? Que são... Senhor Camarão, senhor... Camarada Camarão. Camarada Camarão, né? Que tem o camarão em si, Nordeste também, né? Eu fui num restaurante aqui em São Paulo. Perfeito. Então, assim, são poucos que tem. Lá nos Estados Unidos tem muitas redes que tem muitas coisas grandes que tem no mundo inteiro, né? Então, lá acontece mais rápido, né? Tá, necessidade de mão de obra que a gente tem aqui, lá já tem 10 anos que tem. Sim. Então, assim, quando a gente vai numa feira dessa e vê o que é que tá tendo tecnologia lá, a gente traz para os nossos clientes aqui e já mostra, dizendo, não investe nisso porque isso aí vai mudar. O exemplo mais fácil para quem está assistindo a gente é o seguinte, tendência de moda. O que vai acontecer no Brasil no verão é o que aconteceu
no verão lá dos Estados Unidos e na Europa. Perfeito. O que vai acontecer no inverno aqui de moda, mesma coisa lá. O que a cor da parede das casas americanas vão vir para cá, para o Brasil. Então, o que você faz é o que você antecipa e aí faz uma puta diferença. A gente faz a mesma coisa aqui na Conta Byte. A gente, nessas leituras aí, a gente busca, mano, o pessoal que tem construtora, tendências do Minha Casa Minha Vida, financiamentos da Caixa, pessoal da área médica. Os grupos americanos comprando empresas médicas no Brasil, por quanto estão vendendo, né? Para o cara se preparar para o futuro. Ah, agora eu não quero vender. Mas daqui 10 anos o cara escalou o negócio dele, vem um cara ali para dar milhões, né? Então a gente faz esse trabalho também de preparar o empresário. Olha que legal, Robinho, só para entender o nível, né? McDonald's, se você vai lembrar, o McDonald's era muito infantil, né? Sim. Tinha aqui aquele palhaço, o Rony, né? O Rony, né? Como é que tá as lojas do McDonald's hoje? Olha como elas são cinzas, sóbrias, atacando para ser refeição. Por quê? Porque o que aconteceu no mundo? A refeição infantil tá mudando. Sim. Então não dá mais para... McDonald's investindo em café da manhã. Exatamente. Investindo em salada no almoço. Hambúrgueres, lanches que saciam mais. Por quê? Porque é uma tendência do mercado. Aquela criança tem uma relação com o McDonald's, mas agora adulto. Sim. Não vai se sentir bem num lugar... com mas cara de criança. Que aquele lanche que ela comia lá não tem nada de valor. E isso acontece aonde? Isso acontece primeiro lá. Depois vem para aqui. E por isso que a gente tem que estar antenado do que está acontecendo. Totalmente. Porque aí o meu cliente que tem uma lanchonete, eu vou perguntar, cara, você está infantilizando por quê? Se a tendência não é infantilizar, a tendência é levar as pessoas a tratar o lanche não como uma comida, um complemento de refeição, mas como uma refeição especial, né? Então isso a gente está antenado para levar para o nosso cliente o que é melhor. Nós somos contadores, empresários, mas a gente está falando muito de experiência, o que tem levado a gente nesses últimos meses a tentar aplicar muito no nosso negócio, né? Mas lembrando de experiência, você falou das lojas da Apple. Pô, normalmente a gente compra... Eu fui numa loja da Apple recentemente, e aí eu vi a loja hiperlotada. A loja da Apple em São Paulo, lá no Shopping Morumbi, hiperlotada. Aí eu falei, eu vou comprar aqui um negócio aqui e vou pegar uma puta fila para pagar, né? Aí eu falei pro Rafael, não, o checkout aqui já. Já é. Pô, eu falei, caramba, marcou muito, né? Falei, eu tenho que só comprar produto Apple, porque eu vou lá, não pego fila, eu vou pegar o aparelho e vou mexer no aparelho, vou virar ele, mexer. Né? Ele dá pra gente essa experiência, né? Isso é uma tendência de mercado, né? Que é a diminuição dos atritos. Sim. E isso reflete em tudo. Isso reflete no restaurante que eu dou, na loja de roupa, né? Vamos pensar um negócio que não tem atrito. Pô, o caixa é um atrito. Então, vamos pensar um negócio sem atrito, né? Porque hoje eu peguei um Uber para aqui, não tive zero atrito. Se eu não conversar com o motorista, ainda tem assim, sem conversa. Então, tem a... Você escolhe ali. Então, assim, a gente está vivendo isso e os negócios estão tendendo a isso daí, né? Não, e aí, no seu ramo, eu fui recentemente em Mogi das Cruzes, abriu um restaurante Camarão, né? Uhum. Eu fui lá jantar um dia. A experiência que o cara tava dando para mim é como se eu estivesse no restaurante deles no Nordeste. Exatamente. O garçom era nordestino, os pratos são todos ligados ao Nordeste, a música ali do Nordeste, tudo ali me levava a ter uma experiência de uma comida nordestina num ambiente, parecia que eu tava lá em Fortaleza, onde eles começaram. Eu falei, caramba, quer dizer, vai mais do que você ir lá para comer a comida, né? Pra você conhecer, eu achei super legal, né? Então, essas duas experiências aí, tanto da Apple como essa da Apple, não tão muito recente, mas marcou bastante, né? Não ter que pegar a fila e pagar o check-out ali na hora, e do restaurante fizeram eu repensar muito como a gente tem que viver o negócio contábil. E aí nós estamos vendo isso recentemente, porque aí eu falo, né? Você lá, Salvador, para você vir para São Paulo não é fácil, né? Não. Tem que pegar avião, vir para cá, cancelar a agenda, tem um monte de coisa que você tem que deixar de fazer para estar aqui. E a gente aqui, eu já tô mais próximo da capital, mas mesmo assim eu tenho que cancelar um monte de coisa, custo né? De oportunidade, o custo, né? Então, e a gente percebe que quanto mais a gente vai buscar essa experiência com esses grandes mentores, a gente consegue... E Robinho, e aí eu venho para São Paulo, a gente busca sempre a oportunidade de conhecer operações aqui, né? Porque da mesma forma como
É como eu falei, que Estados Unidos e Europa é uma tendência do Brasil, São Paulo é a tendência do Brasil, né? Tudo acontece primeiro aqui em São Paulo, né? E às vezes o pessoal fica brincando, só anda em restaurante, é meu trabalho, gente. Desculpa. É seu DNA. Mas eu preciso fazer pesquisa de campo, entender como é que o cardápio está se portando, né? Hoje a gente esteve numa padaria e aí eu falei para Jorlan, que está comigo aqui, né, me acompanhando nessa viagem, olha que interessante, a gente levanta da mesa para pagar no caixa. Pô, isso poderia ser ruim, mas por que isso é bom? Porque o restaurante precisa de giro. Se eu demoro o check-out na mesa, a pessoa não senta. E aí eu melhoro 45% do giro quando eu faço essa operação. E eu aumento a venda com sell-out, com sell-in, quando eu passo por uma área de compras. Você vai passar na padaria inteira, vai vir ali os doces, os bolos, os salgados. Tudo com impulso. Você vai querer comprar alguma coisa. Impulso para aumentar o ticket médio. Os frios ali super bem fatiados, etc. Você vai levar para. Não, tem que comprar. Você nem sabia que você precisava. Você vai pensar já no café da manhã do outro dia ou no seu lanche da tarde, da noite. E você está propenso a essa economia aí, você está propenso a consumir. Na hora como isso é importante entender o modelo de negócio, eu volto para Salvador, eu vou para o meu cliente, falo, cara, porque em vez de pagar a conta aqui, por que a gente não muda esse caminho aqui, né? Então a gente se mete nessas coisas. Paulo, você é contador, mas como contador é a garantia de você ter lucro ou não ter lucro, tudo que afeta o lucro é contabilidade. Sim. Contabilidade é a ciência que pega toda e qualquer informação relevante para o usuário. Para mim, toda e qualquer informação é relevante dentro do negócio, né? O que o cliente fala, a gente apresenta nosso dashboard com indicadores financeiros, Robinho, apresentando junto um dashboard com avaliação dos clientes. Porque não adianta falar assim, aumenta o faturamento ou faz o prato ser mais rápido, diminui o custo. E aí eu tô com problema na operação ali, né? E aí deu um reflexo. E aí eu descubro que tá lento. Aí agora não é mais, precisa de mais gente. A comida tá chegando precisa gelada. entender mais rápido. Precisa voltar à essência. E eu peguei a informação, porque eu peguei uma informação relevante, que é os clientes estão reclamando do tempo. E aí o cliente não está voltando porque está reclamando do tempo. Cara, mas eu vou te dizer nós estamos na reta final do nosso bate-papo e eu tô lembrando daquilo que acontece entre a gente e aí vou lembrar de uma coisa, você falou um pouquinho dela aqui, mas assim, o senso de comunidade. Perfeito. Nós só estamos conversando aqui porque a gente faz parte de um clube, que é o Fire Club, onde tem ali 90% são empresários do ramo de contabilidade. Ou de direito, né? Ou de direito, mas assim, basicamente é contador, né? Empresário contábil, né? Mas ali nesse senso de comunidade a gente consegue despertar um monte de coisa que a gente... E conexões, né? Entre pessoas. Você sabe o quanto é importante estar aqui, eu sei o quanto é importante você estar aqui. E a gente consegue, nesse bate-papo aqui, pô, aprendi coisa pra caramba com você. Eu só de chegar aqui já aprendi coisa. Né? Então é uma... Acho que esse senso de comunidade, ele muda o perfil do negócio. Eu vou falar uma coisa aqui, que eu falei isso numa palestra para professores, né? Essa história é interessante, né? Me convidaram para dar aula para os professores do Senac. E aí, falar de inovação. E achando que eu ia falar de tecnologia, de ChatGPT, né? E a inovação foi falar. Tira a bunda da cadeira e vai para o restaurante para entender o que o cliente está precisando. Sentir lá. E lá, eu falei uma coisa que depois eu tomei uma porrada dos acadêmicos, né? E pode ser que tenha um hater aí nessa história. Mas quando os povos originários estavam aqui, os portugueses chegaram no transatlântico. Com pólvora, com guerra, com vestimento, com objetos cortantes, com espelho, com tecnologia, que tudo é tecnologia, uma cadeia de tecnologia. E os povos originários estavam aqui ainda caçando a flechas. Por quê? Uma coisa muito importante. Lá na Europa, que domina o mundo, é tudo coladinho um no outro. A conexão é necessária. Aqui até hoje os povos originários são isolados. Quanto mais a gente se isola, mas a gente atrasa em desenvolvimento. Eu sei que tem N tecnologias, e foi essa polêmica, e os povos originários são evoluídos em muitas coisas, mas no senso econômico da evolução, enquanto serviço, existe esse distanciamento. Quanto mais longe você tiver de empresários, mais longe o seu negócio vai evoluir. A ideia é essa, se aproximar, porque junto a gente é mais forte. Porque assim, a ideia é se você compra tudo hoje com tecnologia. Você compra comida, você pega o carro, o táxi, você faz seguro do carro, tudo que você... Hoje é tudo no celular. Mas a emoção ainda está na conexão entre as pessoas. E é isso que faz a diferença. A alma humana é que faz sentido de tudo. Que faz sentido de tudo. Então, o que você está falando é muito, muito valioso. Paulo, vou te convidar depois, quando você estiver em São Paulo de novo, para um outro bate-papo. Acho que é muito legal. Acho que assim, para quem
para quem está na área da contabilidade, na área empresarial, essas conversas entregam muito, né? Muito. Eu sempre procuro tirar da minha conversa com os convidados alguma coisa para mim aplicar no meu dia a dia aqui, né? E de você, eu tirei mais forte agora que o diagnóstico do seu cliente está nas suas mãos. Basta você desenvolver tecnologias e pessoas ali junto com você. Só transformar os dados na informação. Porque eu preciso, enquanto contador, ganhar dinheiro, ter meu cliente. Mas se o meu cliente ali estiver gerando renda, receita, imposto, gerando emprego e fazendo as pessoas, né, terem dignidade, a gente... Acho que o nosso propósito se completa, né? Perfeito. E é isso que a gente... fica aberto aí pra você falar o que você quiser nesse momento final aí de Robinho, primeiro agradecer esse convite muito especial de estar aqui. Para mim é uma honra, realmente. Você é um empreendedor referência no Brasil no ramo de contabilidade e é uma personalidade aqui da sua cidade, tem todo diferencial, né? Defende essa cidade e é muito importante a gente estar com gente assim que tem esse DNA. E você que está nos escutando, eu queria deixar uma mensagem para você. Não compare o seu bastidor com o palco dos outros, né? A gente está aqui hoje, está contando história de sucesso, mas tudo começou com o primeiro passo. Isso aí. Então, empreendedor, tenha o primeiro passo e seja resiliente, seja perfeccionista desde o primeiro passo. Entregue o seu melhor, com o melhor que você tem. Não poupe. E isso traz retorno. Eu fico até emocionado aqui, parece brincadeira, mas os outros bate-papos eu também me emocionei, porque eu estou conseguindo trazer pessoas aqui que o propósito delas é ganhar dinheiro. De verdade, a gente tem que ganhar dinheiro, porque no Brasil o pessoal tem vergonha. Eu ganho dinheiro, parece que você está fazendo coisa errada. Não, mas a gente pensa no produto final que é ajudar as pessoas lá na frente, a contribuir para um mundo melhor, né? Parece ter uma deboche, mas é a pura verdade. Né? Na Bíblia fala assim, ao liberal lhe é acrescentado. Então quem retém não ganha, quem distribui ganha. A chave é essa, as pessoas mais prósperas do mundo não retém. Esse é o segredo. Retenção não é sinal de prosperidade. Rio que é sinal de prosperidade. As águas fluem, né? Lago, poça, a água fica podre. A água que flui é que distribui. E vai para um lugar. E nesse lugar vai virar um marzão. E é isso que a gente tem que fazer com tudo que a gente tem. E é por isso que a prosperidade chega. O caminho é esse daí. Legal. Gente, hoje o bate-papo, a conversa foi de altíssimo nível com o Paulo Neto, um dos maiores contadores, o maior contador de restaurantes do Brasil. E a gente se emociona com tudo, né? Porque a gente faz com propósito, com vontade. Então, um abração para todos aí e que Deus continue abençoando a vida da gente. Sempre agradecer a Ele, Paulo, porque é Deus que dá para a gente saúde, força, fé e que gera essas conexões. Que bom. Tá bom? Obrigado, Paulo, por você ter vindo aí. Foi um abração. Tamo junto. Gente, Até a próxima aí. Valeu!